Sobala. Pamanine. Espero que a internet não caia. Espero que continuemos ligados. Saudações combativas. Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou da geração daqueles que se viram. Esse do aluguer das casas que subiram. Nem subiram. Subiu, só os salários não subiram. A geração dos lamebotas pornograficamente. Até o chefe ejacular no fim do mês, mais um aumento. A mudança, mas tem medo dela. Só mudam de Forte para Rockefeller. Já não somos essa. É a redução do capricho. Em bairros de lixo. Jovens com corpo de ginásio não vestem camisinha. A geração que só fala admira o povo de só fala, mas quando chega a hora de agir, manos, só fala. E pior que perder emprego aqui, só bala. É por isso que quando a zagaia fala, a bala. Dizem que sou da geração dura de trabalho, que assiste escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho. A geração de vândalos e marginais, a mesma que enche comícios em campanhas eleitorais. Saudações, Lautés, seja bem-vindo, Angelino, sempre ligado, saudações, Gil, saudações, Arnaldo, saudações, Ernesto, Wilker Dias, está aqui nosso Wilker. Wilker, qualquer coisa não está bem, porque não está a aparecer câmera na tua imagem, então peço para saíres, voltares a conectar, porque tem que aparecer uma câmera na tua imagem para eu poder te conectar, assim não consigo te conectar. Não peço para voltar a ligar. Aida, saudações, seja bem-vinda. Sofia, saudações. Angelino, saudações combativas. Rafael, um forte abraço para si também. Esmeralda, o combinado. Mário, o Mário é do CIS, seja bem-vindo. Nós gostamos muito do CIS aqui presente. Adriano, povo no poder sempre. Angélica, saudações. Rebeca, saudações. Ruth, saudações. Belton, saudações. Soraya, saudações. Rogério, mano, que tens de fazer rápido. O homem passou aqui agora há pouco, está a ir desligar a internet. Ok, vamos ser rápido. Baixa o Wilker entrar. 5, 10, 15 minutos. Eisen, saudações. Rosa, saudações. Lembra-se que hoje eu só estou a fazer live porque começaram a encher o meu post a dizer: ei, Manaquitéria, não é para falar só, nós queremos live hoje. Ai, Mina, saudações. Giseline, saudações. Dulce, saudações. Armando, saudações. Ávoli, saudações. Albuquerque, saudações. Armando, seja bem-vindo. Adelina, seja bem-vindo. Sempre boa música, Lucas. Sempre com o mano. Boa noite, Regionia. Ricardo, saudações. Enquanto o Wilker vai se ligando, Celi, saudações. Idília, saudações. Noélio, muito obrigado por estar ligado. Cacá, Vânia, Jô, Lúcio, Elisa, Cairo, Décio, Edson, Nercy. Ok, o Wilker agora está pronto. Ok. Este sim. Ok. Então, companheiros, hoje eu estou aqui com o Wilker Dias. Nós costumamos comentar uma coisa muito interessante. Nós somos parte da geração 18 de março, tal como muitos de vocês. E nós temos estado a trabalhar juntos neste processo todo, com muitos outros companheiros que não estão aqui na live. A malta é ponta de lança para as postagens no Facebook. Mas há muitos outros companheiros e é uma cadeia de jovens voluntários, frise-se, voluntários, que têm estado bastante ativos em todo este processo do primeiro momento. E por isso nós comentamos uma coisa muito interessante, que geralmente, quando acontece algo na cidade, numa província qualquer, e o Wilker publica, as pessoas logo mandam uma mensagem para mim: Manaquitéria, o Wilker publicou isto, estou a publicar. Quando o Wilker publica, quando eu publico algo, as pessoas mandam para o Wilker, está a acontecer isto. E para nós acaba sendo um fenômeno
um pouco interessante, porque ficamos felizes em perceber que há muita gente que confia em nós até acima das nossas capacidades. Há momentos que nós até começamos a dizer, as pessoas estão com a expectativa de que a gente faça isto e a gente tem que tentar fazer, mas está muito além da nossa capacidade e temos que inventar solução. Então, nós tivemos esta experiência, porque como geração 18 de março, nós dissemos, neste processo nós só vamos trabalhar com feridos, com detidos e com perecidos, aquelas pessoas que perderam a vida e que precisam da nossa assistência. Apesar de que nesta componente da assistência a pessoas que perderam a vida, contamos bastante com o apoio da Cici Ferreira, que tinha um outro grupo com o qual estava a trabalhar nesta componente. Falamos das pessoas que estão hospitalizadas, às quais devemos agradecer bastante o apoio que a Associação Médica, que a Associação dos Enfermeiros, a ANEMO, deu durante este percurso. Falamos da questão das detenções, que a Ordem de Advogados sempre foi aquela que esteve na linha da frente e que foi mais incomodada por nós neste período, que nós tínhamos que estar constantemente a ligar para isso. Não tem paz eles conosco. Na Ordem de Advogados não tem paz. Acho que eles sonham em nunca nos ter conhecido, que nós não existíssemos, porque nós estamos sempre ali por cima. E estamos ali por cima porque não podemos decepcionar a vocês. Então, Wilker, fala lá um bocadinho disto. Yeah. A geração 18 nesse processo. Boa noite a todos. Obrigado, Quitéria. Como disse muito bem, há uma equipa muito grande por detrás de todo esse trabalho. São muitos ativistas, voluntários que têm que fazer esse trabalho sem precisar de um tostão sequer. É tudo mesmo questão de patriotismo. Nós que estamos aqui também estamos a fazer isso sem um tostão sequer. É mesmo questão de patriotismo. Tiramos até... Disseram que receber este dinheiro de 4 milhões de pessoas em todo o país. Coitado. A CIA te deu dinheiro. Coitado. E depois algumas embaixadas te deram dinheiro. Então não venha aqui dizer que estás a fazer coisas no voluntariado. Essa é uma notícia extremamente nada. Não deu dinheiro nem a Quitéria, nem a ninguém. Pensando que estão a ganhar algum protagonismo. Mas não recebeu. Eu nem conheço. Eu se conhecesse até pelo menos seria alguma coisa que eu conheço. Então, não conheço nada. Então, esse dinheiro aí, eu não sei. Podem chamar, agora tipo, não vou chamar, nós vamos prestar as nossas pobres contas, vamos mostrar as transferências que nós mesmos estamos a fazer para poder colocar as pessoas a correrem junto a nós e etc. Alguns outros aspectos. No entanto, é uma equipa muito grande, como eu dizia, tanto ao nível da geração 18 de março, do meu grupo que trabalha comigo junto à plataforma, da equipa da Quitéria também, há um grupo muito grande. Só para vocês terem ideia, não está a ser fácil dormir. Eu nem sei o que é dormir, principalmente nós que já estamos a começar desde a campanha eleitoral até o dia de hoje. Eu acho que só dormimos umas 4 ou 5 horas de tempo no máximo e estamos aqui em pé, que é para tentar correr. Então, não está a ser um processo fácil. É como disse aqui, nós estamos a incomodar a ordem, temos incomodado os procuradores, os médicos, os enfermeiros e etc. E em todo este processo, o mais importante é a vossa motivação. O calor que vocês passam para nós é o mais importante. Acredito que se não fosse isso, já teríamos a cair um bocadinho, mas vocês têm dado muito, mas muito push em torno de todo esse aspecto. Uma coisa que eu gostava de dizer é que, por exemplo, não sei se vamos começar a falar de ontem ou vamos começar a falar de mais lá atrás, das manifestações. Se calhar falar de lá mais para trás, porque desde que começou o processo, e se calhar até dizer que nesta cadeia, como o Wilka estava a dizer, pode-se não ter a dimensão, pensar que é só receber um caso que alguém nos posta no Facebook, no WhatsApp, e que a gente começa a tratar, mas é preciso saber que não é bem assim. Nós temos que ter uma equipa de documentação base, que é aquela que
ao receber todas as coisas, compila e deixa no arquivo. Depois temos que ter uma equipa de verificação, que é aquela que tem que montar a base de dados, a informação na base de dados, contactar, fazer o primeiro contato, perceber se o caso realmente existe, se nós conseguimos encontrar a família, se conseguimos encontrar alguém próximo, conseguimos perceber em que contexto que a pessoa foi detida e não apenas que foi detida, se conseguimos perceber em que contexto que a pessoa foi baleada, se conseguimos perceber em que contexto a pessoa foi assassinada, para que e por fim perceber as necessidades das famílias. E em função disso, temos um outro nível de equipa, que é a equipa que depois de se identificar as necessidades e propor o tipo de apoio em conversa com as famílias, temos já clusters. Se é uma situação de detido, vai a uma equipa específica que está a lidar com detidos. Se é uma questão de assistência a uma pessoa ferida ou uma família, se é uma pessoa que perdeu a vida, vai para um outro nível. Se é uma pessoa ferida, precisa de assistência médica, de assistência de transporte para o hospital, precisa de assistência alimentar porque o hospital proibiu-lhe de determinados alimentos, se precisa de assistência medicamentosa, toda esta componente tem que ir, depois de terminar a verificação, tem que subir para o nível da autorização de pagamento. Ou seja, aquela pessoa que verifica não vai definir quanto se vai dar, vai falar, vai propor, vai dizer realisticamente o que é que diz a cotação da farmácia, o que é que diz isto, mas depois a equipa de aprovação, de autorização, por uma questão de articulação, é que vai ao aprovar. E é a equipa da autorização que leva o assunto para a equipa de pagamento, é onde se paga. Ou seja, é um sistema Então, eu acho que que... posso falar Sim. sobre Yeah. os detidos, pegas a parte dos feridos e dos outros. Assim explica como é que Yeah. funciona. Yeah. É só Yeah. que Então vai a isso. vão cortar a internet. Sim. Então, eu acho que uma coisa importante que se tenha em conta é que quando mandam os casos e etc., nós, como muito bem disse aqui, nós temos uma equipa, primeiro a equipa que recebe a informação, depois disso temos a equipa que faz esta verificação a nível central de onde que foi, com quem foi, por isso é que as pessoas que mandam geralmente essas mensagens recebem perguntas por vezes, como é que, onde é que foi, em que esquadra está, qual é o primeiro nome, pelo menos, que isso é para poder facilitar no acesso aos advogados. Depois disso, nós, como estamos a trabalhar em comunhão com a Ordem dos Advogados, em que mando um abraço e um beijo para todos que estão aí, que são da Ordem, tem alguns aqui que estou a ver, então eles depois é que fazem este tratamento especial. E posteriormente nós também vamos fazendo este acompanhamento para saber quem é que está solto, quem é que não está solto e quais são os outros trâmites a seguir. E vamos geralmente até a última consequência. Quando eu digo última consequência, é até ao caso dos tribunais, que é para poder optar por este caminho, que é o caminho correto da soltura. Importa dizer que por vezes não é fácil, porque encontramos comandantes que não estão Peço dispostos para o pessoal da geração para escrever o comentário, registrar o comentário da Erlen, porque oferece também assistência médica, está a oferecer assistência médica e medicamentosa para os feridos. Então, eu sei que os companheiros estão aqui da geração, peço para registrarem o contato dela para não nos esquecermos. Estou a receber comentários de que a internet já está a cair. Então, Yeah. já está. Então, uma coisa que eu gostaria de explicar é que nós também temos que incomodar os advogados. Os advogados, por sua vez, também fazem este magnífico trabalho. Praticamente acabamos incomodando também os procuradores, porque os procuradores têm um papel extremamente importante em todo este processo. Se os procuradores não fazem essas visitas também junto aos estabelecimentos da polícia, acaba sendo um pouco complicado. Por isso é que, por vezes, nós chamamos alguns procuradores aqui, que é para eles poderem... querem me dar a irmã aqui, é isso? Querem me dar o quê? Não apanhei essa vez aí. Eu disse que Wilker, quero te dar minha irmã. Eva, não, coitada da tua irmã, não faças isso com a tua irmã. Não, é que quero dar a minha irmã. A irmã Ela mesmo. Tu a dizer a ela para não fazer isso com a irmã dela.
Então, depois temos que incomodar os procuradores, mas também temos muitos comandantes que não têm colaborado neste sentido. Os comandantes que não têm colaborado neste sentido são aqueles que, de certo, sabem que as detenções são ilegais, mas buscam algumas situações, por vezes, para tentar complicar a situação. Por dois motivos muito simples que eu não vou ter papas na língua e vou falar aqui. O primeiro motivo é pela busca da promoção e acabam tendo aquela ação como uma ação de escovismo, como dizem, o lambibotismo, e esse lambibotismo que está a fazer, que estamos a verificar por vezes na proibição de alguns que dizem que aguardam as ordens superiores para a soltura, é que tem feito com que os nossos irmãos durmam por vezes na cadeia ou passem mais de um dia na cadeia. Por vezes é por causa desse tipo de ações. Uma outra coisa que tem acontecido em algumas esquadras, não todas, que é importante se diga algumas, é então, a corrupção tem sido gritante. Nós já temos recebido denúncias de esquadras que estão a ser indivíduos estão a ser cobrados 5.000 meticais para sair, indivíduos estão a ser cobrados 10 meticais para sair. Tivemos tipo, se ele pagar 10 mil, ele já não estava a manifestar. Ou a acusação. É isso. Mas se ele tirar 10 mil, ele já vai ter problema nenhum. Mas o que está a acontecer é que não está-se a perceber que a detenção é ilegal. Qual é a base que está a ser usada para esta detenção? Não há base nenhuma para poder fazer isso. Então, é extremamente importante que se diga isso. Só tivemos um caso ontem, a título de exemplo, de uma denúncia que, por exemplo, quiseram a escolta para sair do aeroporto, estavam a exigir um pagamento de 10.000 meticais para poderem sair do aeroporto até alguns outros pontos no centro da cidade. Então, aí já vem aquela pergunta, qual é o real papel da polícia? Porque nós já estamos a lidar com a polícia, por exemplo, a disparar as pessoas e etc., mas também, pelo menos nesta vertente dos detidos. Não. Então, eu aproveito também esta ocasião para chamar a atenção ao comandante ou a comandante, não sei se já não me recordo muito bem qual é o gênero, em Gurue, está a complicar a vida dos nossos irmãos. Em Mucuba também, há um comandante que está a complicar a vida dos nossos irmãos. Estou a pedir, por favor, para que tome a melhor decisão relativamente a esse aspecto, porque temos muita gente que está a ser detida e não está a ter direito sequer a ter assistência para alimentação e por outra coisa. Passo para cima. E aí há uma questão muito interessante a colocar. É que há esta separação que a gente faz entre as esquadras que estão a soltar com facilidade e esquadras que parecem estar a dificultar. Mas uma coisa que para mim é muito interessante dizer é nós compreendemos que até pode existir casos de excesso de manifestantes. Manifestantes que partem o vidro de uma loja, manifestantes que criam alguma situação que possam... Não estamos a dizer que a partir do momento que começaram as manifestações não há criminalidade nas ruas e que não hajam pessoas que possam estar a aproveitar. Mas o que nós estamos a dizer é que se estivéssemos num contexto em que a polícia está a agir dentro das normas, em que a polícia não está a ser vista a disparar à torta e à direita contra pessoas, a carregar as pessoas na base de ódio, nós não haveríamos de questionar que não há casos que a detenção pode ser justa. O problema é que quando tudo se mistura, nós associamos já a atitude da polícia como uma atitude de vingança, por exemplo, como o Wilker dizia, há distritos como Mucuba, Gurue, como Inharime, onde há uma caça às bruxas a acontecer hoje. Agora falaram de Tete, que estão a recolher pessoas no bairro. Basta esse secretário de bairro, grupo dinamizador, dizer naquela casa tem alguém que é da oposição, passam lá e vão recolher. De tal forma que em Arime foram recolher alguém numa casa, teve que sair a comunidade toda até dizer este indivíduo nem sequer esteve aqui em Arime no dia da manifestação. Quer dizer, mas porque... Manica, em Chimoio, estão a ir até as escolas para levar as pessoas. Por quê? Porque viram vídeo. Então, é uma situação também. Sim, então quer dizer, porque viu um vídeo, não é prisão em flagrante delito. E todos eles sabem que tudo aquilo que não é prisão em flagrante delito é crime. Para prender fora de flagrante delito tem que seguir um processo adequado da lei. Mas promove um processo para a Procuradoria-Geral da República, siga o processo, você já não pode prender porque ouviu dizer. Mais grave ainda, um caso que se tem a confirmar, mas que o Wilker, acho que seguimos ontem ou antes de ontem, que é de
aqueles indivíduos que foram vistos no vídeo onde alguns cidadãos mataram a pedrada um agente do Cernic que matou uma pessoa, já correram, já nem estão na esquadra, foram levados à cadeia central. A nossa pergunta é: os assassinos de Sistaxi, Passiba, Vino Dias, precisa de investigação, leva tempo para investigar. Outros, quer dizer, todos estão a ser colocados assim, não, ainda estamos a investigar, não tem câmara de segurança. Mas a pessoa, porque é agente da polícia, já detenção na cadeia central. Peço para corrigir, do Elvino disseram logo em menos de 12 horas que foi crime passional. Mas esse crime passional não há ninguém preso, desapareceu. Não há, quer dizer, sim, não foram buscar essa tal pessoa que eles dizem. Era só difamação, mas aqui já conseguem ir prender mesmo eles sabendo, quer dizer, é isto que faz com que as pessoas fiquem um pouco duvidosas em relação, mesmo que a gente quando sabe que há pessoas íntegras lá dentro da polícia, a gente sabe que há pessoas muito íntegras entre as Forças Armadas, aliás, muitos militares se mostraram, apesar de se levantar esta questão de que tínhamos militares que empurravam pessoas para emboscadas, mas também tinham aqueles que, com muita sinceridade, estavam convictos de que é preciso fazer o que é correto. E o que nós estamos a dizer é, nós não estamos a discutir legitimidade ou não legitimidade de manifestante ou não, mas estamos a dizer que apesar das pessoas serem detidas, os seus direitos humanos não cessam. E porque os seus direitos humanos não cessam, elas têm direito à defesa. E porque elas têm direito à defesa, um processo adequado da lei tem que ser seguido. E que porque elas estavam a manifestar, gritar, ainda que tenham pisado uma linha da lei, isso não se justifica que a polícia possa lhes tirar a vida, porque na República de Moçambique o direito à vida é um direito constitucional. E que nós não só temos na nossa Constituição da República, como assinamos, ratificamos instrumentos internacionais, convenções contra a tortura, contra tratamentos cruéis e desumanos. Estamos a dizer que Jonathan até hoje não está localizável. E sobre o Jonathan, eu queria sugerir que vocês aí no chat, todos nós juntos, fôssemos discutindo como é que nós resolvemos a situação do Jonathan, como resolvemos a situação de Nharim, como resolvemos a situação de Gurue, como resolvemos a situação de Mucuba, porque agora já não é um assunto do Wilker, da Quitéria, da Ordem de Advogados, das pessoas que estão na geração 18 de março, da Cídia, do David, da Débora, até porque quando nós falamos das equipas, até nem esquecemos da equipa de prestação de contas, não é um problema de pessoas determinadas, nem um problema do Venâncio que convocou as manifestações. É como é que cada um de nós pode organizar uma campanha, até uma campanha nas redes sociais, em que nós instamos a reposição da legalidade. E pior para mim é um caso como o de Nharim, que as pessoas foram detidas, foram transferidas para a cidade de Nhambane, em Machis, cerca de 40 pessoas, e foram ditas que já iam sair, mas tinham que se esperar hoje, porque não queriam que elas saíssem no dia da manifestação para não criar caos. E por isso ficaram lá. E esta manhã, finalmente dizem que já estão livres, mas que por causa de segurança, elas não são de Nhambane, tinham que ser escoltadas até Nharim. Foram acompanhadas em Nharim, chegam em Nharim, são levadas direto ao comando. Do comando, são levadas à procuradoria, até esta hora estão na procuradoria. O que é que isto significa? Isto é uma violação gravosa aos direitos humanos, à Constituição da República, porquanto uma pessoa que foi solta, nem tinha nenhuma acusação, nem tinha nenhum processo, não pode de repente chegar lá, o comandante não concorda, já está ali levar já à procuradoria. Então, esse tipo de emboscada já é que mina a confiança entre o Estado e o cidadão, as instituições e o cidadão. Só quero aproveitar e pedir a comandante também de Marraquém, a senhora Leonilde, pedir para não complicar nossa vida. Por um motivo muito simples. Ontem, nós tivemos pessoas que foram detidas. Uma delas estava a cortar cabelo. Outra estava a fazer mototáxi. Foram detidas 4 pessoas nessas circunstâncias e a ordem, quando foi para lá, por exemplo, eles disseram que não podiam soltar aos mesmos. E a população queria já se rebelar contra o posto policial, por exemplo, em Bobol, se não soltasse uma das pessoas que estava lá. Já queriam tacar fogo lá em Bobol, caso as pessoas não fossem. Foi dele onde soltaram uma pessoa apenas, que era o barbeiro, e depois deixaram o resto a dizer que não, esse resto vai ser amanhã. Por quê? Porque eles queremos prevenir de situações de agitação que provavelmente eles poderão criar adversamente. Então, são esse tipo de atos que eu acho que não fica bem. Se vamos restituir todos de uma vez, do que deixar um e outro, como, por exemplo, assistimos também
hoje em Mucuba, tiraram uma pessoa e deixaram outras 50 pessoas. Nesse grupo de 50 pessoas, temos lá menores de idade que também estão dentro desse leque. Então, queria pedir também a intervenção de quem tem direito relativamente a esse aspecto. É importante ressaltarmos, se calhar, o caso do Jonathan, para quem não sabe ou quem não acompanhou o caso do Jonathan. Jonathan é um daqueles jovens que logo no início do anúncio da marcha ou da marcha a Maputo, ou dos 7 dias e etc., que ia culminar com o dia de ontem, saiu na televisão a dizer que iria sair da Zambésia para Maputo. Ele saiu na televisão, se se recordam, se tinha um chapéu, algo do gênero, um jovem, se disse que ia sair da Zambésia para Maputo, era um grupo. E o grupo, de fato, saiu da Zambésia para Maputo. Mas quando chegou no posto de Incoluan, foram interpelados e foram retidos lá. Ao ficarem retidos, dias depois, conseguiu-se, apesar de terem escondido o paradeiro dos mesmos, dias depois conseguiu encontrar-se e a informação que nos tinha chegado é que automaticamente o Jonathan e o grupo que vinha da Zambésia seria mandado regressar à província da Zambésia para posteriormente evitar que houvesse complicações. E a nível da nossa lei, da nossa Constituição, todo cidadão tem o direito de livre transitabilidade em território nacional, assim como em território externo. Então, já não se percebe qual é o problema relativamente a isso. É uma violação, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a equipa do Jonathan voltou para a Zambésia e voltou para a Zambésia com escolta da polícia para conferir que eles chegassem ao destino, como se ladrões tratassem de alguns outros miliantes tratassem. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto. O terceiro é que quando volta a comitiva, fica o Jonathan, segundo informações que recebemos, o Jonathan, fica a esposa do Jonathan e fica o amigo do Jonathan também a nível deste processo. E os seus telemóveis foram arrancados para investigação. E você já sabe aonde, não preciso dizer, já sabe. Onde levaram o telefone para investigação. E levaram o telefone para investigação, que só foram devolvidos praticamente ao longo do dia de hoje, porque estou a receber uma informação aqui de alguém que diz que é prima do Jonathan, que diz que o Jonathan foi... falaram com o Jonathan e está a ser escoltado neste preciso momento a regressar à Zambésia. Essa é a informação que eu tenho. Mas vejam, desde semana... E é uma violação gravosa de direitos humanos. Só o facto da pessoa entrar numa situação de estar a fazer uma viagem para Maputo. Imagina quem já fez uma viagem a Maputo Clemane sabe que é uma viagem que não se deseja a ninguém, uma viagem horrível. Chegar em Macia eu já fiz de forma terrestre esta viagem e não recomendo. É uma questão de necessidade, mas a estrada é uma desgraça. É uma autêntica desgraça. Agora, imagina uma pessoa que fez essa viagem, foi dormir na esquadra, depois sai da esquadra, volta a fazer o mesmo percurso sem qualquer descanso. Isto é um crime. É um crime. Esconderam porque procuramos, conjuntamente com os advogados, por toda a província, por toda a cidade, não encontrávamos ele, nem a esposa. Não. Estavam completamente desligados, ninguém dizia absolutamente nada relativamente a isso. Então, é uma violação gravosa. Primeiro, é pelo fato de impedirem a transitabilidade dele. Segundo, é por terem detido eles de forma ilegal e ao longo deste todo processo. E, acima de tudo, em que condições também resta saber. E eu não sei em que condições eles estão. Terrível. E para mim o mais triste é que, diante de todas essas situações, ao invés de haver a humildade de assumir-se responsabilidade em relação ao que está a acontecer, vamos sempre procurar bodes expiatórios. Epa, se a geração 18 de março não fosse uma família, daquelas família mesmo, mas a Wilker já teria me batido hoje, me espancado, estaria preso, Wilker, a esta hora, a me cobrarem dinheiro, pensar que eu recebi dinheiro por ler o grupo. Depois vocês também virem à minha casa, virem queimar minha casa, a dizerem que essa aqui andou por conta bancária para doarmos coisas, e afinal já tinha dinheiro até para pagar alojamento e viagem. E depois é engraçado que o CISI sabe quando está para agir.
O CISI quase todos os dias nos ligava e dizia: eu sou um viajante, estou a pedir apoio, eu estou agora a passar sítio X, estou a pedir me transferirem dinheiro de viagem. E a resposta da geração sempre foi a mesma. Imensas desculpas, com todo o respeito, como nós anunciamos na nossa página, nós só estamos a apoiar feridos, detidos e perecidos. Todo mundo que falou conosco sabe muito bem que essa sempre foi a nossa resposta. O apoio que nós temos, que é o apoio do cidadão e a quem nós prestamos conta, é para este grupo-alvo. Outros fundos, outras contas podem surgir para apoiar as viagens, mas nós temos o medo de perder foco, perder a atenção e começar a pegar outros grupos. Até pessoas nos ligaram e disseram: nós queremos doar dinheiro, queremos mandar dinheiro de fora, queremos mandar dinheiro de dentro, queremos essas vossas contas para dar dinheiro para vocês apoiarem os viajantes. Nós dissemos: olha, há tanto detido na rua neste momento, há tanto ferido na rua neste momento, que se nós pegarmos qualquer outra coisa, nós vamos perder a capacidade, porque vamos querer dar tiros de caça, com arma de caça, e não vamos acertar nenhum alvo. É preciso nós estarmos focados na nossa dimensão. E tivemos vários encontros na geração, a dizer: epa, pessoal, é esta a sugestão, como é que tratamos isto? E todo o grupo sempre foi peremptório em não. Vamos continuar focados na nossa missão e vamos deixar que outros grupos surjam e apoiem viajantes, porque não está dentro do nosso mandato. E percebemos agora que se calhar era uma armadilha em alguns casos, não todos. Há pessoas que faziam legitimamente, mas há pessoas que se calhar estavam a testar, até para recolher evidências de que nós estamos a virar aquele pequeno apoio que temos, se soubessem. Aquele dinheiro ali, nós começamos a rir, dissemos: se soubessem, esse dinheiro aqui, quem acompanha nossas prestações de contas, agora passamos a prestação de contas diária para a página da geração, quem acompanha aquela prestação de contas pode ver aquele dinheiro. Aquele dinheiro não chega nem sequer para apoiar viagem acho que de 20 pessoas para saírem de lá para aqui. Aquele dinheiro está a ser colocado para apoiar pessoas que são baleadas pelas nossas forças de defesa e segurança, as nossas forças de defesa e segurança que com carinho deveriam estar a cuidar. Eu até fiquei triste com o ministro Cristóvão Chumbo. Devo confessar, fiquei muito triste, decepcionada, porque quando ele disse que os militares estavam nos bairros a apoiar pessoas feridas. Eu gostaria que alguns feridos viessem ao público dizer que eu fui apoiado por um militar. Foram eles que me carregaram, que me deram primeiros socorros, que fizeram o atendimento, porque não constitui. Talvez aconteceu em algum ponto do país, nós não vimos. Mas a verdade é que foram raros, até viralizavam os casos quando alguém era baleado e a polícia ajudava, porque eram muito raros casos. Então, eu sonho com esse país em que os militares, os polícias são realmente nos bairros a prestar primeiros socorros. A outra coisa que eu também quero dizer é esta coisa de querer sempre encontrar atores externos para os nossos problemas internos é uma forma que, ao invés de resolver conflitos, coloca mais combustível sobre os conflitos. Para alguns neste país, o moçambicano não pensa, o moçambicano é acéfalo, o moçambicano é incapaz de sentir dores, problemas, tudo que faz é mandado. Esta coisa de nos dizerem que nós, cidadãos, moçambicanos, estamos a ser agitados por outras forças, a paralisação, XYZ, sabe, nós aqui ficamos paralisados 3 meses por causa do Covid e até diziam-nos que reinvente a sua forma de trabalhar. Nós não convocamos nenhuma manifestação, nós não organizamos nenhuma manifestação, mas nós temos o dever e a obrigação de apoiar as pessoas. Talvez isto incomode que haja pessoas que tomam esta dor como sua, porque nós não conseguimos apanhar sono. Quando nós vemos aqueles vídeos de pessoas a sangrar, nós perdemos energia, não conseguimos dormir, temos pesadelos à noite. E é nossa obrigação estar a fazer esta assistência. Agora, o mais interessante de tudo isso, Wilger, é que quando a conta de Venâncio Mondlane estava a receber dinheiro para viagens, a Procuradoria-Geral da República mandou bloquear a conta do Venâncio. Mandou bloquear a conta M-Pesa, Emola e conta bancária. Mas agora essa conta que o CISI descobriu que está a receber dinheiro da CIA, da Holanda, da União Europeia, da Suíça,
Não bloqueou por quê? Tá. Não deveria ter mandado bloquear essa conta logo. Tá. Depois pegar os extratos dessa minha conta, que recebeu esses bilhões todos, milhões todos, que andou a pagar satisfação. Era só bloquear. Agora ele tirou a satisfação, tipo briga de comadres, ir apertar a CIA, para a CIA dizer, não fui eu, foi a União Europeia, depois sim, a União Europeia também dizer, não fui eu. Parece uma coisa, parece uma anedota. Dizem que funcionam Fala, na base do interesse. Wilker, estás Eu aí? aqui Então não. estamos aqui. Tá. Enquanto o Wilker não consigo ouvir o Wilker, temos aqui Neide, a Juliana, resultado de formar em pessoas Wiki, é fã do Wilker Dias, Rita, graças a Deus, e seus companheiros estão vivos. Eu não sei O se Wilker conseguem não me te ouve ouvir. isso, não sei se é minha rede ou é tua Eu rede. não sei. Conseguem me ouvir, pessoal aí desse lado? Porque eu estou a falar. Wilker, não sei se é minha rede ou é tua rede. Não sei, eu. Aqui Wilker? está ok. Então, este país precisa de reconciliação, este país precisa de amor, este país precisa de solução, mas a violência sempre gera mais violência. No momento em que nós percebermos que somos todos moçambicanos e que a soberania reside no povo, tem um significado prático, no dia que nós percebermos que consegue ouvir a ambos, eu não consigo ouvir a Wilker. Eu Vocês estão a consigo. ouvir a Wilker? Oh, Wilker, fala lá então, eu já calei, porque eles estão a te ouvir, eu é que não te ouço. Mas tu precisas me ouvir, mas ok. Uma coisa que eu vou aqui dizer é que é extremamente importante que a justiça se faça funcionar por todos os lados. Porque, por um ângulo, nós temos a justiça a funcionar para o Venâncio Mondlane, por o caso concreto que dizem que está a receber dinheiro, que é para supostamente evidenciar um golpe de Estado. Por um outro ângulo, nós Eu temos. acho que eu estou numa sabotagem, então, porque Wilker, eu não estou a ouvir. Mas pode falar à vontade, vou tentar conectar de outra forma, enquanto falas. Então, era importantíssimo que, se calhar, tivéssemos aqui, primeiramente, que a justiça não está funcional para todos. Nós temos o comandante-geral da República, o senhor Bernardo Rafael, que é o mandante de tudo isso. Que é o mandante de tudo isso, Bernardino Rafael. É o mandante de tudo isso. O Bernardino Rafael é que está a dar ordens para disparar. O Bernardino Rafael é que está a dar ordens para deter as pessoas. O Bernardino Rafael tem para matar as pessoas. Então, é O Bernardo Rafael é que está a dar ordens para disparar. Então, é preciso, é extremamente importante que se tenha em mente um aspecto aqui. É que se nós temos uma Procuradoria-Geral da República que consegue ser ágil para o Venâncio Mondlane, por que nós não temos uma Procuradoria-Geral da República que consegue também ser ágil para o próprio Bernardino Rafael nesse tipo de situações em que está-se a matar? Para o próprio Pascoal Ronda, nesses momentos está-se a matar? Para que ele, junto ao próprio partido no poder, que estão a usufruir, se calhar, das custas do Estado, branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro e etc., que não sequer se ao falar, quando há um processo, logo se abafa. Então, é extremamente importante uma chamada de atenção à própria Procuradoria-Geral da República, que tem que pautar pela imparcialidade. É isso que leva, por exemplo, por vezes, milhares de moçambicanos às ruas. Eu sempre digo nas entrevistas, o motivo dos moçambicanos estarem nas ruas não é propriamente motivo político só por causa da questão das eleições. Há muita coisa que não vai bem. A própria desacreditação, não sei o que é o desacreditar, essa é a palavra correta, é o desacreditar dos órgãos de justiça, acaba sendo um fato extremamente perigoso ao próprio Estado moçambicano. Por quê? Porque é a partir daí que a insatisfação cresce. E depois vão semear a narrativa de que há um golpe de Estado. Não há golpe de Estado nenhum, meus caros. O maior golpe de Estado é o golpe de Estado mental que está a ser criado neles para poder fomentar a sua incompetência governativa ao longo deste período. Esta é a principal coisa que nós precisamos ter aqui em mente. O golpe de Estado é falado por duas vertentes ou duas componentes que eu posso vos explicar agora. É dito que Moçambique provavelmente terá um golpe de Estado por primeiro motivo, que é para vocês colocarem na cabeça que, através do golpe de Estado, nós poderemos, de certa forma, conseguir mudar o regime do dia. E a partir daí, se calhar, pode até estar a nos chamar para uma grande chacina e nós não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque não todos que estavam a participar na marcha ou participaram nas marchas, nas manifestações
nesses dias aqui subsequentes, era imperioso que se tinha em mente que as massas eram todas elas pacíficas. Ninguém falou de vandalização, ninguém falou de golpe de Estado, ninguém falou de uma outra coisa. Mas quando começou a semear-se no seio das pessoas golpe de Estado, é daí onde algumas pessoas começaram a ter tendência até, se calhar, a ir um pouco para aquela que é a componente de violência. Mas, graças a Deus, os moçambicanos ontem comportaram-se. Eu, da minha ótica, eu acho que os moçambicanos comportaram-se particularmente. É porque, automaticamente, eu digo e assumo categoricamente, se calhar que Terra pode me bater, pelo que eu vou dizer, Sídia pode me bater, pelo que eu vou dizer, mas eu repito que ontem parecia-me, como analista de segurança, e falando muito seriamente, como analista de segurança, olhando já na parte acadêmica, muito seriamente, muito seriamente, muito seriamente, o que eu digo é que parecia que estavam a chamar as pessoas para uma matança. Porque nós tínhamos, por um lado, os militares a acompanharem as pessoas. Por um outro lado, nós tínhamos a polícia a repelir as pessoas. E por que essas pessoas e os militares estavam a acompanhar as pessoas? Por quê? Os militares, em termos normais, não podem disparar. Mas é importante que se diga isso, porque é análise que eu faço como analista de política e de geopolítica. Pode estar nos arrastar para uma matança. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos a isso. Eu não vou falar mais sobre isso. Acabou. Quitéria consigo agora, mas eu acho que a mensagem chegou. A Quitéria ainda está a vir, a mensagem ainda está a vir. Eu não vou falar mais sobre isso. Acabou. A Quitéria consigo agora, mas eu acho que a mensagem chegou. Oscar, eu quero te dizer assim, eu estou muito zangada, porque você acaba de me difamar, difamou a minha Sídia, agora só vamos te bater porque nos difamaste. Tipo, nós costumamos te proibir de falar. Não! Eu vou me bater, porque quando você fala, não é nada. Ah, sinceramente, não nos difama, nós. Nossa reputação está boa. Então, mas basicamente é isto. Companheiros e companheiras, nossa maior preocupação é sempre a defesa da Constituição da República, aquela soberania que reside no povo. Uma coisa muito interessante na geração é que a gente sempre tenta usar as leis no seu máximo e puxar sempre pelas leis. Não vai encontrar ninguém associado à geração que não vai fazer uma luta olhando para a Constituição da República e tentando construir uma didática na base daquilo que a Constituição e as leis prevê, incluindo os mecanismos de tutela privada de direito, quando nós falamos dos direitos todos que nós temos ao nível da Constituição da República, e que permitem o cidadão se proteger, mecanismos de autodefesa baseados na Constituição. E muitas das vezes nós também sonhamos com um Estado republicano, com um Estado que respeita os direitos humanos, com um Estado em que os militares, os polícias, os médicos, os professores, os cidadãos se abraçam e confiam uns aos outros. Quando nós vergamos para a resolução de conflitos domésticos usando a força, nós criamos um precedente em que nos bairros a polícia não vai trabalhar à vontade. E é uma armadilha para a própria Força de Defesa e Segurança colocar polícias e militares em cada metro quadrado, porque a população já recebeu mensagem de que vocês, quando está uma ameaça ali real, vocês têm força e têm capacidade. Então não venham aqui fingir que não tem capacidade quando é nosso problema do dia a dia. Não venham aqui dizer que não tem combustível, não tem meios quando é nosso problema do dia a dia. Porque vocês não estão aqui por falta de vontade. E aqueles blindados não vão ficar para proteger o polícia ali no bairro, não vão ficar para proteger aquele que está no dia a dia com a comunidade. E a polícia não vai, pode fingir, pode dizer que não é pela força, o comandante não vai conviver com as pessoas pela força. E resolver um conflito é sempre muito mais fácil quando o conflito está a iniciar. Quando um conflito está a iniciar, quando há um problema doméstico de entendimento entre as partes, ainda mais um problema que tocou as elites, isto já não é uma questão de classe social, e o panelanço foi o exemplo prático.
a evidência de que a bomba relógio que nós sempre dissemos que ia explodir e que muitas vezes não fomos levados a sério, está iminente um pouco por todo o país. Quando na Júlio Nyerere há um panelanço, quando na Somachilde há um panelanço, é um sintoma de que o problema ultrapassou qualquer forma de gestão que não seja por perceber que o povo enviou uma mensagem de basta, de que nós somos soberanos. E esta solução de dizer que há recados para a doutora Lúcia Ribeiro, há recados internos para o Conselho Constitucional aumentar alguns assentos para o Podemos, aumentar alguns assentos para a Renamo, e depois dizer que o problema está resolvido, não vai resolver esse problema dessa bomba que está instalada nos bairros. Não é uma solução sustentável para um problema real, que é um problema de fraude eleitoral. Ou, de resto, vamos constituir uma assembleia, vamos constituir uma comissão que, a partir de hoje, é feita por aqueles quadros que se acha que têm capacidade para decidir quem deve governar o país, distribuir os assentos, distribuir como a política do país deve ser, quem que pode ocupar cargos do país, porque é esta mensagem que nós estamos a receber, que o Conselho Constitucional vai resolver este problema, mudar, aumentando um pouco de assentos para o Podemos e aumentando um pouco de assentos para a Renamo. Eu não creio que esta seja uma solução sustentável para o país. E também não é uma solução sustentável para o país começar a perseguir os ativistas com processos legais, com processos na procuradoria, porque os cidadãos moçambicanos vão ficar ainda mais conscientes de que quando nós metemos queixa contra os ladrões de voto, não há nada. Quando metemos queixas contra aqueles que matam a população, não há nada. A polícia, até hoje, não foi aquele bairro onde mataram o agente do Cernica, ou o agente das milícias, ou o agente do grupo, que seja lá o que for, conversar com a população para saber quem que foi morto pelo agente. Então, a ver, aquela pessoa que foi morta é menos pessoa. Não precisa de processo crime. Não precisa, não há nada a correr. A família tem que calar. Não, e como é que você faz reconciliação assim? Voltamos à fórmula falhada dos acordos de paz, que era uma fórmula do tipo: vamos distribuir uniformes aos desmobilizados, subsídios aos desmobilizados, mas aquela senhora que a casa dela foi bombardeada, que perdeu o posto de saúde porque havia um conflito, como é que ela faz parte da reintegração? Será que reintegração é só entre os beligerantes? Ou reintegração é também daqueles que foram vítimas de todo este conflito? Não basta distribuir assentos, esquecer o problema real do cidadão comum. Como é que nós realmente repensamos Moçambique depois desta crise? É um caminho para nós pensarmos isto. Agora, se achar-se que o problema de Moçambique se resolve colocando na cadeia central, na BO, na cadeia feminina de Ilhavela, as pessoas que fazem assistência, as pessoas que convocam manifestações, vamos ter as cadeias cheias dos ativistas, mais Mandelas, que vão formar, e depois vamos deixar aqui fora os milicianos que têm cargos parecidos com os cargos dos raptos e sequestros, que têm cargos parecidos com os cargos dos roubos, do valor das igrejas. Vamos deixar aqui aqueles que têm viaturas e roupas parecidas com aqueles que criam terror em Cabo Delgado, porque esses é que são os heróis que o sistema continua a apadrinhar com muito gosto e muito carinho. Não vem nos explicar, quando não basta vir a polícia, o público, dizer que não, ou nós também não sabemos quem são os civis que dispararam contra jornalistas. Que brincadeira é essa? Então, no Estado, há uns civis armados que disparam por aí, a polícia não se preocupa, não se assusta, cheio de blindados e militares por aí, os blindados e militares por cada metro quadrado, não vê esses estranhos a disparar por aí? Não basta a polícia dizer que estava a recolher coisas na Shoprite ou nas lojas. Nós vimos em bairros onde não havia movimentação de pessoas a serem filmados polícias a carregarem coisas em armazéns. Aquelas polícias estavam a carregar
Depois podem vir nos dizer publicamente que não estavam a tirar para guardar, para depois entregar a Shoprite. Mas da forma como estava distribuído polícias e militares na cidade de Maputo, é normal que quando começou-se a partir a Shoprite não tivesse sido rapidamente um blindado. Da forma como era rápido localizar as pessoas que estavam a manifestar, não podia ir um blindado rápido, bloquear a entrada da Shoprite e se contactar os donos da Shoprite para eles irem fazer inventário ali, para eles irem pegar as coisas ali. Quando se vai dizer que aquela quantidade. Mas vocês estão a imaginar aquelas caixas grandes de Mas gileira? Quem era essa pessoa que estava a correr com aquela caixa de gileira na cabeça sozinho? Que a polícia foi lhe encontrar com os televisores, nós vimos, plasmas, nós vimos, caixas menores, nós vimos, mas já caixas ali bem grandes, que eu não estou a ver quem é essa pessoa que correu e a polícia foi buscar e depois o carro da viatura. Quer dizer, não nos tomem por bobos, é preferível que as nossas forças de defesa e segurança digam. Nós vamos investigar para perceber se houve algum comportamento desviante por parte das nossas forças, se houve alguém por parte dos militares, por parte da polícia, que tenha envergonhado as nossas forças, porque sabemos que há outros militares bons que ficam com a reputação suja por causa disto, e por isso nós vamos tomar medidas. Agora, virem-nos dizer que não. Como é que alguém que não esteve no local sabe que nada foi roubado? Quer dizer, então, para nós é uma questão de nós somos todos moçambicanos. Eu costumo dizer, eu não vou fugir daqui. Esse país aqui é meu. Eu nasci em Moçambique. Moçambique é meu país. Vou arcar com todas as consequências que a luta que eu escolhi fazer tiver. Porque eu não amo nada mais na minha vida do que a minha pátria. A minha pátria é tudo quanto eu jamais, em nenhuma situação, trairia. Então, é esta pátria que eu, até o último momento da minha vida, tenho que defender. E esta defesa pode, em algum momento, não ser entendida, porque há quem acha que o problema em Moçambique é se roubamos muito, se roubamos pouco, e exageramos um pouco, mas normaliza-se o roubo. Mas nós somos uma geração que foi educada a conhecer a verdade. Somos uma geração que foi educada a conhecer a liberdade. Somos uma geração que foi educada a conhecer a justiça. E por essa justiça, liberdade e verdade, nós devemos, em todos os momentos, lutar. E que aqueles que conhecem também a justiça, a verdade e a liberdade, teriam desde o primeiro minuto sentado e dito o que é que falhou e como é que corrigimos como moçambicanos o que falhou para construirmos uma pátria melhor. O meu maior receio é que a situação de Moçambique está a escalar. Podem acusar a quem quiser, mas a situação está a escalar. O nível de pessoas que teve perdas gigantescas, humanas, pessoas que choraram perda dos seus filhos, choraram um filho que tem a cabeça deformada. Nós temos muitas pessoas, muitos feridos. No dia que nós divulgarmos nossa base de dados, vocês vão chorar. Temos baleados cheios que têm uma bala na cabeça, que os médicos disseram que não podem tirar, porque senão a bala, a veia vai estourar e a pessoa vai perder a vida imediatamente. Temos pessoas que têm 10 balas alojadas no corpo, que não podem tirar, porque representa um risco de vida para aquele indivíduo. Aquele indivíduo nunca mais, enquanto não houver reconciliação, vai ter qualquer respeito pelas nossas forças de defesa e segurança e pelas instituições em Moçambique. E o que vai acontecer é que ainda que se queira resolver por via da violência, focos de violência vão continuar a existir nos bairros porque as pessoas já não estão a lutar por orientação de alguém, estão a lutar porque estão a defender a sua própria sobrevivência, estão zangadas pela forma desprezível como têm estado a ser tratadas, estão zangados pela forma rancorosa como as forças dispararam contra si, porque até nós aprendemos que quando uma viatura está a fugir da polícia, se dispara para o pneu, para a viatura paralisar, não se dispara para cima para matar a pessoa. Um polícia que dispara 10 tiros contra alguém não está a tentar chamar a atenção, não está a tentar imobilizar, tem uma agenda muito clara. Então, para mim, pensar a fórmula de Moçambique é: você tudo que fizer que promova a violência, vai escalar ainda mais violência. Tudo que fizer que promova a paz e o diálogo, vai escalar. Ninguém vai promover diálogo com pessoas irem à televisão, cantarem Somos pela Paz, ou fazerem discursos a convidar as pessoas à paz e à tolerância.
Isso não vai acontecer. Vai acontecer a paz e a tolerância quando os nossos corações se encherem de paz e tolerância. Quando nós percebermos que aquele que não pensa como nós, que é de um partido diferente, que tem uma convicção diferente, é igualmente moçambicano como eu sou moçambicano. E que aquele indivíduo que nós achamos que não deve governar porque não é boa pessoa, é tão igual àquele que governou, que outros também achavam que não era boa pessoa, mas governou de 5, 10 anos, mesmo alguns não achando e respeitaram o direito dessa pessoa de governar. Então, é sobre também este amor, esta reconciliação, este saber ouvir, este saber compreender que nós temos que começar muitos anos, mas acima de tudo, de mãos dadas para construir. Will, falei muito, eu sei, era um desabafo. Não, eu sei, eu sei. Não, fica à vontade. A live é sua, fica à vontade. Não, uma coisa que eu gostaria de dizer, tocaste em pontos muito essenciais. Eu vou recuar um pouco, mas depois eu volto para aqui. Por causa do assunto da Shoprite, nós temos um procedimento, acho que tudo só para ficar claro, que eu gostaria daqui frisar, é que está muito relacionado com a postura da própria PRM neste tipo de situações. A postura da PRM não deveria ser carregar as coisas e levar para um lugar seguro. Isso não. O que deveria ter acontecido por parte da PRM seria guarnecer, ou montar uma área ali para guarnecer um perímetro ali para poder guarnecer a instituição e não propriamente retirar as coisas. Quem garante que aquelas coisas que eles levaram não serão diminuídas ou sofrerão outra coisa? Então, por isso é que, em termos práticos, monta-se um perímetro de segurança e não se carrega as coisas. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria aqui de deixar ficar é relativamente também vou desabafar. Já que estamos no desabafo, eu vou desabafar. Eu, particularmente, fiquei um pouco entristecido pelo fato de nós termos tido algumas figuras a fazerem apelos em vídeos, em redes sociais e etc., apenas faltando um dia ou horas para o grande dia da manifestação que tinha sido convocada. Por que que esses apelos não foram feitos logo depois do anúncio, por exemplo, do Conselho Constitucional? Deveria ter sido feito logo isso. Teria se evitado esse tipo de situações. Por que é que o presidente da República, até hoje, não consegue sequer se dirigir ao seu povo, que em janeiro de 2015 ou 2014, a memória já me A Comissão Nacional, querias dizer. Sim. Por que, por exemplo, também o próprio presidente da República não faz em nenhum momento um comunicado à própria nação, um comunicado a pedir desculpas, um pedido de desculpas ao seu povo. O povo que elegeu dói. Custa. Isso não muda nada para ele. Um comunicado à própria nação, um comunicado a pedir desculpas. Que estamos a ver a sua manta do outro lado. Mas obrigado. Vê lá. Já está a mostrar o que não deve já. Não, mas é importante que se diga que, como na qualidade de chefe de Estado, a primeira pessoa que ele deve, na minha ótica, satisfação, são aquelas pessoas que ele praticamente teve como patrão logo ao longo deste processo, que na verdade não foram patrão dele, mas ele deveria, aquelas pessoas que ele elegeram, que são as primeiras pessoas que deveriam receber esse calor. Mas até hoje, já passou-se o dia de ontem, pessoas morreram ainda mais, mas até hoje não houve nada. Não tivemos sequer, para mim, que foi a ministra mais incompetente que nós já tivemos, que foi, vão me desculpar, mas é a minha opinião, relativamente ao Ministério da Mulher, Gênero e Ação Social. Não tivemos sequer ela a prestar assistência ou a repudiar as crianças que foram assassinadas, as crianças que foram alvejadas e por aí vai. Não tivemos sequer a ministra da Justiça a dizer que as detenções eram legais, pelo menos para tentar apaziguar o povo. Não tivemos. Então, como é que este povo hoje vai, de certa forma, ouvir quando alguém disser nós temos que negociar? Já agora, vão negociar o quê?
Em que moldes? Porque fala-se muito de que, não, devemos negociar, deve haver algum diálogo, mas aqui, se nós pararmos como moçambicanos e analisar, sem preferências partidárias sequer, vamos parar e pensar, vamos negociar o quê? Vão negociar por aquelas pessoas que no dia da votação não tinham os seus nomes nos cadernos eleitorais e não votaram, foram mandadas voltar para casa. Por isso, vão negociar por o nome daquelas pessoas que chegaram à mesa de votação, encontraram o seu nome assinalado e automaticamente foram mandadas voltar para casa. Vão negociar para aquelas pessoas que chegaram, tentaram votar e disseram que os boletins de voto já esgotaram. Vão negociar Os com quem? boletins foram alterados. Boletins foram alterados. Não há como, não há condições. Vamos olhar mesmo para os próprios resultados, a própria ata e etc. Não há condições de negociação. Então, a negociação vai ser negociar o quê? Essa é a questão que você me coloca. Por isso, eu disse, não, é preciso negociar para que tenha paz e etc. A paz é importante, sim, não se nega. Mas não pode se tapar o sol com a peneira, porque no ano passado foi a mesma coisa. Em Gurue, Quitéria, nós estávamos lá. Não vamos falar muito, mas nós estávamos lá. Nós vimos. Eu particularmente vi toda aquela gincana. Em Gurue o resultado era outro. Mas o que aconteceu foi uma alteração completa que eu fiquei boquiaberto até dispararem pessoas, alvejarem, matarem pessoas ali à nossa frente. Por quê? Porque não queriam que as pessoas praticamente reivindicassem, porque estavam a ver tudo aquilo. E hoje em dia nós estamos a ver a repetição da mesma coisa. E se as coisas continuarem do jeito que estão, se nós deixarmos assim, automaticamente, mais daqui a 5 anos, teremos o mesmo cenário, mais outros anos, porque isto é um ciclo repetitivo. E Também deixa eu outra dizer, cena. sim, diga, diga. Outra cena que eu não entendo é esta ideia de nos dizerem assim. Eu não sei que valores é que eles querem nos ensinar a nós como jovens, que nós deveríamos aprender deles e respeitar. Mas essa cena que nos dizem, vocês não podem reclamar porque o Conselho Constitucional ainda não validou eleições. Estão a nos tomar como se fôssemos crianças, como se fôssemos ingênuos, parvos ou o quê? O Conselho Constitucional ainda não validou eleições, mas o presidente Chapo já está-se a reunir como presidente, porque eu estou a dizer presidente, porque ele está-se a reunir, a receber outros governos, não está a receber partidos, está a receber governos que estão a ir parabenizar pessoalmente pela eleição dele. Está a dar entrevistas internacionais como presidente da República, mas o Conselho Constitucional ainda não validou. Mas pior do que isso, o nível de desprezo que tem em relação a estas contestações é que no ano passado disseram-nos não reclame antes do Conselho Constitucional validar, use mecanismos. Pela primeira vez na história do país, houve 40 recursos eleitorais nas eleições municipais de 2023. Recursos muito bem feitos. Não estou a falar de recursos nos tribunais. No Conselho Constitucional, onde só tem 7 juízes, chegaram 40 recursos eleitorais. Eu tive o privilégio de fazer parte da elaboração de recursos. E um recurso que fizemos até hoje, o Conselho Constitucional não julgou, validou eleições sem ter julgado aquele recurso, porque não conseguiu julgar aquele recurso. No fim do dia, chegou, validou eleições, foi o que foi, e naquele dia que validaram, disseram, aquele que contestar, protestar a partir de hoje, incorre o crime de desobediência, porque as decisões do Conselho Constitucional são de cumprimento obrigatório. Então, se você protesta antes, dizem que não pode protestar porque o resultado ainda não foi validado. Se validam, dizem não pode protestar porque não se contesta a decisão do Conselho Constitucional. Então, em que momento é que se contesta? Podem nos dar um tutorial, fazer um site, uma aula online, a nos explicar. Essa contestação é a que horas? Porque antes não se contesta porque temos que esperar. Depois não se contesta porque é crime de desobediência punível no termos da lei. Então, temos que parar de tratar as pessoas como se elas fossem todas ignorantes. Exato. Não, é uma pura verdade, porque se nós já temos líderes internacionais a fazerem essas congratulações e até mesmo os próprios partidos políticos, ou o próprio partido Frelimo, neste caso concreto, acaba postando, os membros acabam publicando nas redes sociais e etc. O que é que quer dizer isso ao povo que está à espera de uma solução?
Então, é preciso que se pare e pense relativamente a esse aspecto. Porque uns dizem, vocês não podem comemorar porque o Conselho ainda não disse nada. Mas, ao mesmo tempo, eles já estão a se parabenizar. Então, isto não pode ficar assim. Automaticamente, temos que também chamar a atenção aos diversos organismos a nível nacional. E, mais uma vez, o que vai acontecer nestes momentos é que os órgãos de justiça ficam cada vez mais beliscados. A própria Comissão Nacional de Eleições fica também cada vez mais beliscada em torno desse aspecto. Mais uma vez, Dom Carlos Matinho, estou a pedir sair daí, sair dessa cadeira, porque o povo moçambicano já está cansado. Porque o que está acontecendo ao longo desse processo é quase que inadmissível. Desde o ano passado, são diversas irregularidades, desorganização total e por aí vai, mas o senhor ainda continua. Acho que nós já temos que começar a semear essa mania de demissão, porque se não começarmos com essa mania de demissão, vamos começar a partir para algumas petições e é algo mais, se calhar, mais forte para que nós possamos ter essa cultura, porque não é possível que até os dias de hoje nós tenhamos pessoas incompetentes desta forma. Voltando um pouco à questão da atuação da polícia, eu acredito que nem todos os polícias são maus. Nem todos os polícias são maus. Isso é importante que se diga. Mas, acima de tudo, algo que está a falhar aqui é a própria liderança da polícia, que está a levar a polícia para o mero abismo, no geral. Eu comentava até numa das minhas entrevistas que eu nunca vi o povo moçambicano com tamanho ódio da polícia nos tempos atuais, se formos a fazer uma comparação com o histórico. Mas é importante que se diga, não são todos os polícias. É mesmo a coordenação da própria polícia. Vamos começar mesmo pelo próprio comandante, aquele filme que fez com o líder do Podemos e etc., de se convocarem para tentar persuadir, intimidar de forma indireta, etc. Isso tudo pesa. Porque o povo moçambicano não quer isso. O povo moçambicano que quer ouvir é... Avisar que a senhora que desliga a internet acaba de subir o elevador. Então, eu vou parar. Eu sei que também já falamos muito. Não, fala à vontade. Eu só estou a ler comentários de alguém. Tá, sim, é importante que se diga que se as coisas continuarem neste caminho, acredito muito dificilmente que poderemos ter alguma solução. Pode até abafar as coisas agora, mas só estaremos a piorar. Quando foi a vez da marcha do Azagaia, posteriormente pensaram que tivessem abafado o poder do povo. Depois disso, sentiu-se um pouco nas eleições municipais. Depois das eleições municipais, sentiu-se agora numa proporção e dimensão maior nas eleições gerais. Estão a perceber o que é provocar o povo? Porque o que fez a polícia foi provocar o povo. A polícia é que levou o povo a agir o extremo. Se o povo foi até a fronteira de Ressano Garcia, a maior fronteira do país, incendiar, foi porque a polícia provocou o povo. Se tivemos um polícia que foi morto pela população, foi porque a polícia provocou o povo. Por mais que seja um ato condenável, e nós devemos sempre condenar atos do gênero aqui, aproveitando essas ocasiões, mas é fruto da polícia ter provocado o povo. Nós temos visto a polícia a ser apedrejada, temos estabelecimentos também a serem queimados pertencentes à polícia, etc. É ação. Se a polícia tivesse pautado por uma postura pacífica, acreditem que nenhuma dessas coisas teria acontecido. Hoje, Eu quero Moçambique... dizer que estás a incitar a violência. Não, eu estou apenas a dizer que é consequência disso. Porque acreditem, termos uma fronteira, a maior fronteira do país, que fatura diariamente cerca de 1,5 bilhão de meticais parada, é praticamente um mal para nós, algo muito mal para nós. Então, se nós pensarmos nas nossas ações e nas consequências posteriormente, acredito muito que teremos provavelmente um bom caminho. Aproveito essa ocasião em que está aqui um amigo meu que trabalha para o Partidão, é um grande assessor de comunicação, está aqui, não vou falar no Yeah. Oh, seja bem-vindo. mas eu quero aproveitar, o meu irmão leva essa mensagem lá acima. Pedir desculpas não mata ninguém. Mostrar compaixão às pessoas e dizer, pá, façam isto, não mata ninguém.
Porque fazer aqueles vídeos e dizer que somos contra a violência é parvoíce autêntica, entra daqui, sair daqui, o povo não vai nos ouvir. A melhor coisa é trabalharem com o povo de tu para tu, terra a terra. Essa é a melhor linguagem e ponto fim. Apagar fogo com combustível nunca funciona. Quando nos diziam a nós, durante esses anos todos, tivemos discursos motivadores muito fortes, que diziam que o medo é a principal barreira para as liberdades de Moçambique, que os jovens devem vencer o medo. Eu não me esqueço desse discurso. O que significava quando diziam-nos que os jovens devem vencer o medo? Os jovens hoje venceram o medo, se libertaram. Estão aí, vão fazer a luta. E nós estamos a condenar os jovens por fazerem a luta. E quando vamos recuar sempre a cassete, todos nós gostamos de assistir aqueles filmes americanos, gostamos de assistir filmes da Hollywood, gostamos de assistir Netflix, em que aparece um super-herói todo justiceiro, que quando o sistema falha, ele sai de casa, ele começa a resolver tudo, e no fim nós batemos as palmas e dizemos que é artista, é herói, é protagonista. E aqui a moral, a lição da história é que quando as instituições falham, há alguém que vai resolver. Eu coloco-me na posição, se alguém fizer mal a alguém da minha família, se alguém fizer mal a uma pessoa próxima a minha, essa pessoa não vai me acalmar. Não vai fazer com que a Quitéria diga que basta. Essa pessoa vai estar a colocar combustível. Aqueles jovens nos bairros que perderam alguém próximo, fruto dessas manifestações, foram colocados combustível. Não foram apaziguados. Pode aparecer quantos vídeos quiser da polícia dar boleia a jovens, mas se eu perdi um familiar fruto disto, eu fico com uma mágoa. Então, nós não estamos a dizer que somos contra o processo de reconciliação. Estamos a dizer que é importante seguirmos para a reconciliação. A questão é qual é a fórmula da reconciliação. A fórmula da reconciliação não vai ser artigos. A fórmula da reconciliação não vai ser chamar pessoa e dizer que aumentamos assentos, banca para uma bancada ou para outra. A fórmula da reconciliação vai ser repensar Moçambique, colocando a soberania no povo. Se o povo começar a perceber, sabe, aquela fórmula que funcionou com a Renamo há muito tempo, de a Renamo zangar, chamar a Renamo, depois fazer um acordo de paz com a Renamo, criar comissões de descentralização com a Renamo, criar comissões de reconciliação, de elaboração de lei com a Renamo, diálogo de quarto, já não funciona para o povo moçambicano. Você chamar um partido político, ir fechar com ele o deal sobre como resolver esta tensão, não vai resolver a tensão. E eu costumo dizer, sabe, quando se eu me for, eu não quero ser celebrada, andarem de uma forma a chorar ou ficar com medo, dizer agora já não vale a pena lutar. Não. A melhor forma de pensar e continuar a luta de alguém, se a pessoa for presa, não é para perder, não é para ficarem com medo, tipo, vão nos prender. Não. É porque a pessoa, se é presa a defender os direitos humanos e a Constituição da República, então a mensagem é que todos nós temos que defender a Constituição da República. Se é morta a defender a Constituição da República, então todos nós temos que defender a Constituição da República. É assim como se trava uma luta com orgulho, que a nossa geração um dia pode dizer, sim, valeu a pena. Sim. Agora, se é importante para o Estado perceber, reconciliar, a Quitéria não é inimiga, o Wilker não é inimigo, o Venâncio não é inimigo, qualquer uma dessas pessoas não é inimigo. São atores para dizer, talvez nos fizeram perceber que houve uma falha. E agora já não é o tempo que a Quitéria que falava, ou que o Wilker é que falava, ou que a Cid é que falava, ou que havia alguém que falava, ou que Clemente é que falava. Não. Hoje é um dia, eu falava com alguém próximo que dizia, sabe, agora já existem muitas pessoas a falar. Agora já existem muitos, quando nós olhamos e dizemos, já não é dizer Borges Nyamiri está a falar, Fátima Mimbiri está a falar, falou, não. Hoje em dia são muitas pessoas a falar. E a liderar, o facto de serem jovens da comunidade, que estão a falar, que estão a dar as caras, não aparece ninguém a lhes dizer o que falar. Ele está a falar do coração dele, está a dizer que este problema já é um problema que é
que se não for atacado pelas suas raízes mais profundas, se a elite continuar a achar que os acadêmicos e os religiosos têm poder para decidir em nome de 33 milhões de moçambicanos sentados numa sala entre privilegiados, vai continuar a cometer um erro fundamental. Nós precisamos aprender a ouvir a voz daquele cidadão que foi às urnas e enviou uma mensagem nas urnas sobre qual é o caminho que ele quer ver Moçambique a seguir. Cídia mandou mensagem a dizer que só temos 5 minutos, Quitéria, senão ela vai retirar pessoalmente. Então... Mas essa geração, essa geração está dando muitos sinais de que não é democrática. Tem razão isso. Então vamos encerrar às 20. Eu não quero confusão. O povo é que é prioridade. Estou a gozar assim, eu sei, compromisso é compromisso. Eu não quero confusão com a Cídia. Então, 20 horas, vamos encerrar daqui a pouco. Só para fechar, eu gostava de deixar aqui uma palavra que tem sido muito comum, que eu vi até por acaso aqui nos comentários, alguém fez o comentário, o nome já me foge, que dizia que o Venâncio está a levar a juventude para a satisfação, a morte para a satisfação dos seus interesses. E eu vou dizer uma coisa quanto a isso. Eu não defendo nenhum partido, mas eu gostaria de dizer que a manifestação que Moçambique está a envergar hoje, como eu dizia inicialmente, não é apenas política, é também uma manifestação social. Nós temos pessoas que estão a ser deixadas com as namoradas porque não tem dinheiro para comprar extensão ou não tem dinheiro até sequer para levar ao KFC. É uma pessoa licenciada, é uma pessoa que fez ensino técnico. Está-nos a abusar, Will, quer andar a dizer que nós deixamos por causa de Deus assim. Estamos a nos incentivamos com a nossa, vamos começar a te atacar aqui na live. Mas é o que está a acontecer, é a realidade. Por isso é que nós temos, por vezes, jovens que tiram a própria vida por causa da questão dos jogos de azar, porque eles estão a tentar a sorte a todo custo, porque a nível social não está fácil. Não está fácil. Então, o que está a acontecer é isso. Mas as pessoas não conseguem perceber isso. E eu acredito, eu gostaria muito, e aproveito este apelo, se o executivo conseguir observar que esse problema não é apenas um problema político, a solução já está aí nas mãos. Porque se nós continuamos a ter jovens frustrados, falta de emprego e etc., não vamos chegar lá nenhum. Eu já disse uma vez, o que custa chamar um desses brasileiros da agricultura, os patrões das fazendas e etc., meterem no estado da Machava, meterem lá no estado do Chiveve, por exemplo, pagar essa uma pessoa, pagar essa pessoa, dar uma formação de um dia, uma aula de sapiência durante 2, 3 horas, como é que cuida-se da terra, como é que se... Nós temos muitas terras aráveis aqui, não conseguem. Então eu já dizia, sempre vou repetir isso, façam isso para tentar resolver o problema e não colocar mais fogo na aparelhagem, como diz a Zagai. Mano Egídio Vaz, estou a pedir, Mano Egídio Vaz. Mano Egídio, estou a pedir. Você tem fogo, deixa meu branco aí, em paz. Não, vou dizer, Mano Egídio Vaz, paute pela paz. Estou a pedir para voltar pela paz. Tentar aí para voltar pela paz. Aqui na live não tem guerra. Nem tem pedras, nem garrafas. Então não precisam trazer blindados. Mas é importante dizer que há uma estratégia que foi pensada pelo regime que também foi infeliz, que é colocar mais lenha na fogueira. Nós já tínhamos criticado os discursos que traziam e que eram colocar lenha na fogueira. Mas é uma coisa muito importante, que é, ontem começou a circular um áudio. O mais interessante que nós comentamos daquele áudio é que vocês sabem que a internet é cortada. Cortaram a internet durante a noite e, de repente, surgiu um áudio de alguém que já estava a manifestar insatisfação em relação à manifestação, a insatisfação em relação à ausência, a insatisfação em relação a uma série de questões de nós vamos desistir se o Venâncio não estiver aqui. Ok. Então a dar recados, desculpa. Que a manifestação está... Não é Cídia, né? Não é. E a manifestação
estamos cansados de manifestar, porque o Venâncio também não está aqui presente. Eu, Quitéria, não falo sobre manifestação, porque não sou organizadora de nenhuma manifestação, não sou membro do Podemos, todo mundo sabe, mas também sei detectar uma coisa, quando é uma coisa bem encomendada. Não havia internet no momento que aquele áudio surgiu. Significa que era um grupo muito limitado de pessoas que tinha acesso à internet àquela hora. Mas o vídeo já aparecia reencaminhado muitas vezes, tipo quando duas pessoas combinam, eu mando para ti, tu mandas para mim, eu mando para ti, tu mandas para mim, até aparecer reencaminhado muitas vezes, porque é mais fácil viralizar um vídeo, um áudio que vem escrito reencaminhado muitas vezes, do que um que as pessoas pensam que são as primeiras a abrir. E o áudio já vinha lá com uma série de insatisfações. Não estou a dizer que as pessoas não têm a legitimidade de terem insatisfação em relação ao que aconteceu ontem e não só. Mas a verdade é que eu, Quitéria, que não sou membro do Podemos, recebi mensagem de muita gente a dizer: Quitéria, estou a pedir-te, Venâncio, para não vir a Moçambique. Eu não sei se tu falas com ele, mas diz. E eu até pergunto: mas por que estão a enviar para mim? E depois, as mesmas pessoas que disseram para ele não vir, depois dizem que ele nos traiu porque não veio. Eu fiquei um pouco assim, já não estou a entender. Qual é o pina? Que é para vir ou não vir? Morto por vir, morto por não vir. Percebe-se que havia uma estratégia de dizer que queriam localizar as pessoas conhecidas na manifestação. Duas coisas que o regime pode não ter gostado deste processo. Primeiro, é que ter uma marcha única, com uma única direção, um único caminho, todo mundo acumulado, torna fácil fazer uma chacina que resolve aqueles que são problemas do país e faz chama de danos colaterais. Pode balear a todos e se livrar da corja, depois pedir desculpas e começar um processo de reconciliação sem essas pessoas existirem. Segundo, ter muitos grupos em direções diferentes criava um bocadinho mais de dificuldade para eles de agir. Então, tinham que criticar estas coisas, mas ao mesmo tempo aproveitar o nosso momento de dor, de luto, o nosso momento de insatisfação. Todos nós estávamos abalados ontem. Quem não estava abalado não é ser humano. Quem não chorou ontem não é pessoa. Para nós sermos seres humanos, temos que ter empatia. E mesmo que a pessoa não seja da nossa família, nós ficamos abalados. Então, aproveitar-se das nossas frustrações de ontem para dizer que falhou, como se realmente pensassem que golpe de Estado é uma situação de ir tomar banho numa piscina. Só lá, assuntos sérios. Civis não tem capacidade para fazer golpe de Estado. Não conhecemos esse histórico. Estou a receber aqui uma mensagem. Eu não tenho informação. É do Lautes, a perguntar se confirma a detenção do Vitano, se engano. Não confirmo, ainda não tenho nenhuma informação quanto a isso. Mas está circulando muito. Sim, vamos fazer a verificação. Vamos já terminar a nossa live também, porque já falamos muito. Mas estamos a uma hora e qualquer coisa, uma hora e mais de uma hora. Mas finalmente dizer que o que é para mim importante é que vocês têm que perceber agora que vocês não estão a lutar por causa de alguém. Vocês estão a lutar pela vossa liberdade. Vocês estão a lutar pela vossa condição. Vocês estão a lutar por aquilo que acreditam. Vocês estão a lutar pelos vossos direitos. Vocês estão a lutar porque se vocês desistirem agora, como alguns dizem, uma campanha de vingança vai acontecer nos bairros para identificar cada jovem que aderiu a este processo. Então, esta luta é uma luta por afirmação de valores, mas é uma luta, acima de tudo, que deveria inspirar a nossa geração de libertadores, porque aquela geração todos os dias disse: nossa geração libertou o país. Nós não sabemos esses jovens de hoje fazem o quê? Esses jovens de hoje são preguiçosos. A geração 8 de março, a geração 25 de setembro, foram um sacrifício. Não era fácil. O colono tinha o SNASP, o colono batia nas pessoas, o colono disparava contra as pessoas. Nós tínhamos guerrilhas organizadas, enquanto em Cabo Delgado estava nós tivemos um massacre de moeda, e mesmo com o massacre de moeda não desistimos da luta. Nós tivemos um massacre de Inhaminga, mesmo com o massacre de Inhaminga, não desistimos da luta, porque a luta era maior do que isso. E nos unimos e afirmamos, porque a liberdade não tem preço. E por isso dissemos: a luta continua. A luta continua sobre isto. Não é sobre chorar sangue, não é sobre planificar alguém morrer, mas é sobre nós dizermos que eu nunca acreditei que a nossa liberdade fosse tão barata que custasse nadar na piscina da presidência.
Nunca achei, sempre achei isso uma utopia que se construía na cabeça das pessoas. Mas eu acho que está em mandar uma mensagem clara ao sistema de que o cidadão moçambicano quer ser tratado com dignidade, que o cidadão moçambicano quer ser considerado, que o cidadão moçambicano quer aquela soberania que está no artigo 2 da Constituição da República, que o cidadão moçambicano quer falar com a Procuradora-Geral da República, queixar sobre as violações de seus direitos e a Procuradora-Geral da República não dormir porque alguém foi morto num bairro, a Procuradora-Geral da República ter uma iniciativa de ação porque alguém está a ser assassinado, a Comissão Nacional de Direitos Humanos se levantar porque pessoas estão a ser detidas, o provedor de justiça se levantar porque a administração pública do Estado está -se a comportar com violência em relação aos seus cidadãos. É este Estado que nós queremos construir com todos vocês. Não queremos construir, eu não tenho nenhuma preocupação, nenhuma ambição, eu não estou preocupada em estar no governo. De tal forma que nem concorri, quero dizer de forma muito clara, nem concorri para a Assembleia da República. Eu não concorri para nada. Eu sou uma simpatizante, mas a minha preocupação é ter um Estado de direito, de justiça social, um Estado em que minhas ideias valham, mesmo que eu não esteja em nenhum lugar de decisão, porque eu sou uma cidadã de direito neste país, não tenho para onde fugir, porque nasci aqui e é aqui dentro deste país que eu quero morrer. É isso. Mas quer morrer de doença, de velhice. Você é natural, daqui a mais 100 anos. Mas enfim. Não de natural, que é de velhice. Porque De natural velhice. vão dizer que tive 2 de barriga. Pessoal, muito obrigado. Se calhar a última palavra a dizer aqui é que, de certo, continuaremos a lutar. Temos ainda mais irmãos que estão detidos. Vamos lutar por eles. Temos mais irmãos que estão feridos. Vamos continuar a lutar por eles. E, de certo, também vamos continuar a prestar assistência àquelas famílias que perderam seus entes queridos. Acima de tudo, queremos também endereçar muita força mesmo. E estaremos aqui para tentar fazer os possíveis. Como foi aqui dito, a nossa causa não é uma causa financeira, não é uma causa contra fulano de X ou contra fulano de X, não. A nossa causa é para a verdade, a transparência e a justiça acima de tudo, para que tenhamos o dito Estado de Direito, que ainda é uma utopia, mas temos a certeza que dia a dia nós estamos a lutar e estamos breve de poder alcançar esse Estado de Direito. Ir aos nossos irmãos incendiários nas redes sociais, pautem pela paz. A paz o que é? É aconselhando as pessoas a tomarem um caminho devido e não atacando, dizendo fulano de X está lá, ou vocês estão a ser não sei o que, não. É olharem por caminhos para a paz. Esse é o melhor. E parem de criar fake news. Coitada da Quitéria. Quitéria, dá-lhe esses 4 milhões que disseram que você tem. Mas se anda cacata, se a me dar 160 mil meticais num país inteiro, como vou pagar a viagem dos nossos irmãos para voltar assim com 160 mil? Não, com 160 mil meticais para pagar viagem, transporte, hotel, alimentação, depois aqueles 160 mil que as pessoas andaram a dar no M-Pesa. Até nossa colega das finanças disse: talvez aquele senhor que doou 10 mil meticais, que foi quem transferiu mais dinheiro, aquele 10 mil meticais talvez era da CIA. Da CIA. Parem com essa história. Obrigada por estar ligada. É esse país que nós queremos. Pessoal, tchau. Não queremos acabar a mega de ninguém, dizer que acabou a mega por nossa causa. Tchau, tchau. Fiquem bem e vamos à luta sempre. Vamos. Tchau.